Algo a Mais está no ar, ao vivo, aqui pela TV Mato Grosso, canal 27. Gente, você sabe que todos os dias temas diferentes são abordados aqui. Eu estou muito feliz porque estreamos semana passada esse novo formato e tem sido um sucesso, graças a vocês aí de casa, né? A audiência de todos, o carinho também, as pessoas elogiando bastante, isso pra gente é o máximo. E hoje o nosso tema é a difícil arte de conciliar a maternidade com a profissão. Eu tenho certeza que muitas mães aí em casa vão se identificar, já estão se identificando com este tema, então tem que sentar e assistir o programa. Mas é claro, eu não faço o programa sozinha, a Cris Pompeu está aqui. Muito bom dia, Cris, tudo bom? Bom dia, boa quarta-feira. Hoje um tema super gostoso, que eu acho que para todas as mães é imperdível e com certeza a gente conta com a sua participação aí de casa, pelo Facebook, que é a fanpage do Algo a Mais, e pelo WhatsApp, 8405-3791. Mande suas dúvidas, seus questionamentos, suas experiências, manda pra gente compartilhar aqui. Ai, bom demais, né? E é o seguinte, não estamos sozinhas não, né, Cris? Não, convidadas ótimas. Pois é. Porque a difícil arte de conciliar a maternidade com a profissão, a gente sabe que não é nada fácil. Mas para conversar sobre esse assunto, temos aqui a queridíssima Ellen Belandi, que é terapeuta sistêmica. Muito obrigada pela sua presença. Tá linda. Obrigada, Gisele. Né? Eu quem agradeço. Um bebezinho em casa de 4 meses. 4 meses, coraçãozinho apertadinho, de deixá-lo lá. Tomou vacina ontem. Ah, é? A gente já vai perguntar depois. Teve febre? Você ficou com dó? Chorou? Enfim, muitas perguntas vêm por aí. Mas obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui com vocês. Temos aqui também a Camila Rato, que é enfermeira. Camila, obrigada pela sua presença também. Obrigada pelo convite, né? Fico feliz pela oportunidade de participar do programa de vocês. E temos aqui também a Ellen Bertolino, que é a mãe do Lorenzo, que é fisioterapeuta. Tudo bom? Obrigada pela sua presença aqui. Gi, tudo bom? Bom dia, Cris. Bom dia. É um prazer estar aqui no programa para a gente dividir um pouquinho as experiências Verdade. de mamãe e trabalhar. Pois é, eu falei Lorenzo, mas não falei das outras mamães, né? A Ellen Belandi, que é a mãe do Benício, que tem apenas 4 meses. Temos a Camila Rato, que tem 2, né? Otávio. E a Júlia, que é bebezinha. Não é isso? Ai, tanta coisa para falar, né, Cris? Nossa! Quem começa? Quem quer começar? Gente, é difícil, né? Eu sou mãe de um menino de 11, a Cris tem 2 meninos também, o Lucas também, de 9 e 6. E a gente trabalha bastante, a gente sabe que é difícil conciliar as duas coisas, mas a gente consegue. Somos mulheres guerreiras, batalhadoras, e no final tudo dá certo, não é isso? Isso É mesmo. verdade. Pois é. Então, E aí, quem vai tem começar? sempre uma mãozinha. Vamos começar falando com a Ellen, então, porque a Ellen, ela é um exemplo também, né? Você é fisioterapeuta e no início você levava o Lorenzo, você colocou um berço dentro da sua sala, foi isso? Foi. Conta pra gente a sua experiência. Foi. O Lorenzo nasceu em agosto, está fazendo 2 anos agora, e eu sou instrutora de Pilates, profissional liberal, e precisava voltar da aula e ele não tinha 4 meses ainda. E a minha decisão, minha e do meu esposo, era colocá-lo numa escolinha, num berçário, né? E não teve jeito. Fui atender a Cris, né, Cris? Fazer uma aula experimental. Ninguém podia dar aula pra mim, eu tinha que atender. Levei o Lorenzo, coloquei num bercinho desmontável, tadinho. E dei aula. Ele era bem bonzinho, né? Bem pequenininho, então deu certo. Ele ficava no bercinho. Mas você se sentia culpada de vê-lo assim? Você pensava assim, ele poderia estar em casa, no bercinho dele. Coração apertado. Né? Tava perto de você, mas não estava em casa. Não estava em casa, no quartinho dele, com as coisinhas dele, né? E sem falar que ele era pequenininho e o contato com outras pessoas, a sala fechada, tudo isso me preocupava muito. Mas eu não tenho mãe aqui, não tenho sogra aqui, então não tinha jeito, tinha que levar. Aí depois, então, dessa experiência, junto com você resolveu colocar, então, depois num berçário. Na verdade, ele tinha que completar 4 meses para poder ir pro berçário. Pois é. Então, em fevereiro, em janeiro, ele completaria 5 meses. Só que como as escolinhas começam no final de janeiro, eu consegui colocá-lo só na última semana de janeiro. Então, o comecinho, ele já estava com 4 meses e pouquinho, eu tive que levá-lo mesmo, não teve jeito. Acho que é uma característica feminina, não é? Essa questão da adaptação, principalmente quando vem os filhos. Exato. A gente aprende a se adaptar a coisas que a gente nunca imaginou que fosse conseguir. Poderiam ser feitas, a gente consegue. Né? E que talvez verdade. Os pais não tenham muito isso. Talvez eles tenham mais dificuldade desse tipo de adaptação. Acho que a mulher, ela incorpora essa multiplicidade de papéis. É verdade. Como a essência dela. É verdade.
Para você, Eli, foi difícil? Para mim, muito. Nossa, e eu, assim, eu funciono sendo muito intensa, muito entregue em todos os projetos. Então, eu me preparei para que eu pudesse viver exclusivamente a maternidade, pelo menos nos primeiros 3 meses. E, para minha surpresa, com todo o preparo, com toda a organização, tentativa de deixar a casa prontinha para isso, poupança para poder não... Também sou profissional liberal, para não atender nesse período, foi muito difícil recomeçar. Eu voltei a atender com 3 meses e meio. E a sensação que eu tinha é que eu estava roubando meu filho, assim, que, poxa, é tão gostoso ser mãe, é tão sedutor esse lugar, é um papel tão grande, que de fato os outros papéis diminuíram muito em termos de paixão, em termos de até vontade de dedicar algo a mais. E o Benício me trouxe a certeza de que eu amo demais meu trabalho. Se eu não amasse muito, eu não voltaria. E como que foi esse retorno, assim? Então, você ficava muito tempo com ele, né? Eu passava 24 horas com ele. Pois é. O primeiro mês, eu tinha uma equipe muito boa me assistindo, mas eu me recusava a lançar mão da ajuda dessa equipe. O primeiro mês, ele ficou exclusivo no peito 1 mês e meio. Então, eu queria eu dar banho, eu trocar, só eu sabia fazer. Eu sentia que aquele era o meu lugar e que qualquer pessoa que eu colocasse ali estaria indevida. E por mais qualificada que fosse, eu tinha uma sensação de deslocamento se alguém trocasse a fralda dele. Aí, passado 1 mês, eu falei, bom, eu vou ter que maneirar isso, porque eu vou voltar a trabalhar com 3. Aí, com 1 mês e meio, ele foi desmamando, ele teve um chorinho imenso, lá uns 10 dias insistindo peito, eu acabei entrando com a complementação. Com o desmame, foi havendo essa possibilidade de eu entender que não era só eu quem era capaz de cuidá-lo e que ele estaria bem só comigo. Aí, com 3 meses e meio, quando eu voltei, a sensação que eu tinha é que, assim, que eu precisaria de pelo menos mais 1 ano com ele, que talvez 1 ano ainda seria pouco. Coisas que eu tinha convicção que estavam bem organizadas, eu descobri que não estavam. A babada aí saiu, aí a secretária da casa já não estava mais, eu já não podia contar com ela. Tudo que eu tinha preparado para poder voltar tranquilamente ao trabalho, como que conjuntamente não funcionou. E a sensação que eu tinha é porque eu estou no lugar errado, eu tinha que estar em casa, eu tinha que estar com ele. Mas se não fosse o amor imenso ao que eu faço, a satisfação imensa em funcionar como apoiadora, eu com certeza ficaria pelo menos 1 ano com ele. Com certeza, foi bem difícil. Vou te falar que eu fiquei com o mais velho 1 ano e 2 meses, sem babá, sem ninguém, era eu. Sim. E foi difícil. Foi difícil. Então, acho que não é o tempo. Você gostaria de ter saído não antes. É o tempo, porque foi muito difícil também. E até hoje, minha prioridade sempre é trabalho com horários flexíveis para que eu ainda possa estar presente na vida deles. Sim, o que é delicioso, né? Então, eu nunca quis aquele trabalho assim, que eu tivesse que entrar às 8 da manhã e sair às 6 da tarde, que eu não conseguisse estar com eles. Sim. Eu sempre coloquei como prioridade, até para que eu tivesse essa realização profissional, seria isso, um trabalho que eu pudesse ter os horários flexíveis. Pois é, mas não são todas as pessoas, infelizmente, que têm, A né? maioria não A consegue. flexibilidade, né? Exato. Então, a gente deixa de fazer muitas coisas para os filhos, né? Sim. A gente ainda consegue levar para aula, leva para o inglês, leva para outra atividade e busca, né, Cris? Isso. Mas tem muitas mães que não têm essa flexibilidade, infelizmente, e aí acho que, na verdade, se sentem mais culpadas ainda, né? E aí um questionamento meu, talvez essa culpa não seja mais da mãe do que propriamente a criança sentindo? Isso que eu tenho Acho trabalhado que é mais da muito mãe. comigo mesmo. Acho que é mais da mãe. É o desejo da mãe de ter mais tempo, é o desejo da mãe de ter mais qualidade. Não necessariamente é o melhor para o filho, né? Então, Porque para ele, quem vem buscar? Se vier a minha mãe ou uma vizinha, ótimo, né? Não tem problema nenhum, mas a mãe fica sentindo, eu que tinha que ter ido buscar, né? Na verdade, a culpa, né, Camila? Fazendo um gancho aqui, né, com a fala da Cris e da Ellen. Quando eu tive o meu primeiro filho, a volta para o trabalho foi muito dolorosa. Nossa, foi assim, eu me senti como você. Foi muito difícil, eu não queria voltar e ao mesmo tempo eu não queria abrir mão da minha vida profissional, que para mim era importante, né? Eu sempre quis ser docente, então eu tinha... fazia pouco tempo que eu tinha engrenado mesmo na área docente, então para mim era importante. Aí eu procurei apoio psicológico, eu precisei do apoio, né? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, não interessa a quantidade de tempo que você passa com seu filho, mas a qualidade desse tempo, né? Então, isso, para mim, foi muito importante. Agora, o ano passado, eu tive minha filha, a Júlia.
Ela está com 10 meses e dessa vez foi tudo muito mais tranquilo. Eu já voltei a trabalhar, eu tenho 2 agora. Era para ser pior, né? Mas não, pelo contrário, está tudo mais tranquilo porque eu acho que eu percebi, né, que os 2 papéis são importantes para mim, né, que eu preciso dos 2 para me sentir bem. E que as crianças também precisam de uma mãe que se sente bem, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, hoje foi mais fácil. Eu acho que é um processo que todas as mães precisam passar. Com certeza. A gente ouve depoimentos de muitas mães que entram em depressão porque ficam em casa, né? Porque não tem o que fazer. Mulheres que trabalhavam, depois de repente perderam o emprego, enfim, entram em depressão. Isso é muito ruim. Então, quer ver, ao mesmo tempo que a gente quer estar junto do filho, né? Você, Ellen, você, Camila, a difícil retorno ao trabalho, muitas mães é diferente, ficando em casa entram em depressão. Será que isso não aconteceria com vocês também? Eu tenho certeza que aconteceria comigo. Eu absoluta. também. Pelo amor ao trabalho e pela necessidade de realização múltipla mesmo. Então, assim, o desafio maior, e que eu fico segurando a barra, e conto também com o apoio da minha professora de coaching e, enfim, de psicólogos, a gente está sempre trocando ideias, porque na medida em que eu trabalho com isso, eu valido muito a utilidade disso e me ajuda demais. E o que eu sinto como desafio nesse momento é que a casa, ela é tão complexa, a realidade domiciliar, assim, nós mulheres dos nossos tempos estamos tão despreparadas para enfrentar a dinâmica domiciliar como ocupação exclusiva, que até o tempo que eu dedico ao Benício em casa, que eu me organizei para trabalhar meio período, para voltar a trabalhar meio período, é como se o tempo todo eu me sentisse sendo roubada pela casa. Pera lá, eu tô aqui para ficar com ele. Não é para cuidar da fruta. Peraí, eu tô aqui para ficar com ele, não é para passar roupa. Não, peraí, não é para contratar a passadeira e treinar a passadeira, é com ele. Então a sensação que eu tenho é que a casa tem uma vida própria que consome muito para ela estar, enfim, como gostaríamos. E acaba que o tempo que você fica em casa e que às vezes você está lá com a expectativa de estar com o bebê, não acontece. Então, quantas manhãs que eu gostaria de estar dedicando exclusivamente ao Benício não são inteiras do Benício? Hoje, por exemplo, eu fiquei com ele 1 minutinho no colo. Nós roubamos você do Benício. Para estar aqui deliciosamente com vocês. Então, as demandas múltiplas dos papéis, da própria casa, fazem com que, de repente, quem tenha 24 horas do tempo junto com o filho, efetivamente não esteja com o filho. E a frustração é maior ainda. Tipo, eu tô, mas não tô. Exatamente. Eu não me realizo profissionalmente, mas eu também não estou me realizando como mãe, mesmo estando em casa. Foi isso que eu percebi também. Exato. Né? Eu fui muito cobrada no início por amigos, né, pela família, que diziam que era uma fase muito importante na vida do meu filho, que eu tinha que estar muito próxima dele. E aí, durante a licença maternidade, eu percebi que eu também não conseguia ficar só com ele, né? Porque aí surge aquele questionamento, mas você está aqui só para ficar com o bebê. Não, você não está aqui só para ficar com o bebê, porque são muitas outras funções que nós temos que desempenhar e que não tem outra pessoa para substituir, por mais que você tenha uma equipe de apoio, mas tem coisas que só você que resolve, né? Então, é complicado. E quanto mais presente a gente tem em casa, mais função de casa aparece. Mais função aparece. Até porque o marido delega mais também, né? Brota! Brota coisas para fazer. Tem coisas que você nunca tinha se apropriado, que de repente você fala, gente, sempre funcionou sem a minha pessoa e de repente está uma zona. Essa responsabilidade agora é minha? Agora foi, né? E a Ellen, a gente conversa sempre, né? Eu faço pilates com a Ellen e ela sempre fala, olha, não posso esse horário, eu vejo no telefone, porque eu tenho que pegar o Lorenzo. Não, esse horário não dá, só posso quinta porque eu tenho que pegar o Lorenzo. Então, você consegue conciliar, é complicado, o horário do seu almoço também é super curto, né, Ellen? Mas tudo isso para você ficar mais tempo. Eu vejo que às vezes você fala, eu ouço você falando, hoje à tarde minha é com o Lorenzo. Isso. Então, eu não marquei ninguém para ficar com o Lorenzo. Então, você consegue conciliar, lógico, né? Então, a gente... Lá em casa, né, eu e meu esposo, a gente fez uma escala, mais ou menos, que funciona, mas às vezes não funciona. Também é normal, né, gente? Mas, assim, tipo, terça e quinta é minha obrigação, eu vou pegá-lo, terça, quinta e sexta, eu pego na escolinha. Só que, assim, deixo de atender, tenho que falar não. Exato. E isso foi muito difícil para mim, essa questão de falar não.
porque eu amo o que eu faço também, da mesma maneira que vocês. Não consigo, sou muito elétrica. Não consigo ficar parada num lugar. Elétrica? Tempo. Sério? Você acha, Cris, que ela é elétrica? Imagina, ela só desconta essa eletricidade na gente, manda a gente pra ralar. Ai. Então, e aí, imagina, eu não consigo ficar muito tempo em casa, não ia ser impossível uma situação dessa. Eu tava ficando louca, eu ia ficar depressiva, com certeza, ficando em casa. Não Mas tem isso é jeito. gostoso, que é o que a Camila falou, não é questão do tempo, é questão da qualidade. Da qualidade. Talvez essa tarde que você fale, hoje é a minha tarde com o Lorenzo, talvez você tenha mais tempo do que se fosse uma rotina diária. Exato. E que aí outras coisas te absorvessem. Aí eu pego ali na escola, pego um pouco mais cedo, a gente faz uma programação em casa, brinca com alguma coisa, vamos ler um livrinho, que agora ele já está começando com os livrinhos, né, entender as figuras, as cores. Então, tem um aproveitamento muito maior do que se eu ficasse o dia inteiro com ele em casa. Sim. Isso né? E, tipo, aprendi a falar não. Não, esse horário eu não posso, não dá, não posso. Hoje é o dia, e aí... Tive que abrir mão um pouquinho, né, da profissão, que antigamente, antes que não tinha um Lorenzo, eu saía às 9 horas da noite, entrava às 6h30, 7 horas da manhã e saía às 9. Era que é o horário profissional ocupava muito mais tempo, porque muito mais o meu energia. horário é esse, né? As pessoas querem fazer atividade física ou no começo da manhã ou no final. Exato. Né? Verdade, eu quero mudar Então, meu horário. Eu quero mudar meu horário com ela não pode. Exatamente. Eu sinto também isso, assim, a maternidade acaba que, se bem administrada, com todos os desafios que tem, torna a mulher ainda muito mais hábil, muito mais eficaz na gerência do tempo, porque ela inevitavelmente tem que aprender a falar não. Uma coisa que eu me cobro muito é também essa coisa de adiar a satisfação imediata. Então, assim, com 4 meses eu gostaria de já ter retomado todos os projetos que eu tinha antes da chegada do Benício. Mas eu tenho descoberto que não necessariamente eles me trazem a satisfação que me traziam antes. E algumas coisas eu vou ter que adiar para manter equilíbrio interno, para manter equilíbrio de tempo. Então, assim, eu tenho o tempo todo que me trabalhar. Tá, mas precisa ser agora, nesse ano. Eu viajava muito me atualizando no trabalho. E, assim, uma vez ao mês, pelo menos, eu viajava, fazia algum curso. E inevitavelmente, né, coincidências da vida, tem cursos bárbaros acontecendo esse ano. Muitos já aconteceram assim no nascimento do Benício, primeiros 2 meses. Então eu tinha que trabalhar o tempo todo, adiando recompensa. Esse curso é maravilhoso, eu não sei se esse profissional volta ao Brasil para dar esse curso, mas o Benício está com 2 meses, vai ter que ficar para uma próxima. Então, eu tinha um grupo de estudo, que era uma fonte de realização tremenda também, pelo feedback que gerava, pela oportunidade de contato corpo a corpo com muitas pessoas. Esse grupo está em pausa. Então, o tempo todo eu tenho que ficar me trabalhando. Tá, mas precisa ser agora? Dá para segurar mais 6 meses? De repente, daqui a pouquinho ele está com 1 ano, não é melhor esperar esse tempo? Então, esse não é uma constante. Vou ter que falar não. Vou ter que largar a casa. A secretária está demandando, vou ter que falar para ela, dá um jeitinho aí, porque eu vou ali e já volto. Nós somos muito imediatistas, mas a partir do momento que nos tornamos mães, isso tudo muda, né, gente? É impressionante, né? Exatamente. Não precisa nem fazer muito esforço, não. É da noite pro dia, a gente muda com tudo, né? A flora, exatamente. Bom, a gente vai para o intervalo. Falamos meia hora sem parar, que coisa boa, né? Eu tenho certeza que você de casa está gostando muito do assunto e mande a sua perguntinha, gente. Estamos aguardando, né, Cris? Estamos aqui, aguardando. Através do nosso WhatsApp, tá na telinha para você aí. A difícil arte de conciliar a maternidade com a profissão. Então, mande a sua pergunta. Estamos aqui para conversar com você aí de casa. O WhatsApp é 8405-3791. A nossa fanpage, facebook.com/programa Algo a Mais. Estamos aqui aguardando e voltamos já já ao vivo com este tema tão delicioso.